O salão do jantar estava cheio de lírios brancos e velas com cheiro de baunilha. Eu sentei na mesa principal, no centro, com meu vestido de veludo verde escuro tocando o pano branco da cadeira. Sentia os olhos de 50 convidados olhando os fios prateados do meu cabelo, tentando ver que tipo de mãe eu era, ou fui. Minhas mãos estavam calmas, cruzadas sobre o guardanapo bordado. Não tremiam. Siena se levantou. Bateu a taça com a colher, sem cuidado, e limpou a garganta como se fosse artista esperando aplauso. Tenho algo para dizer, ela falou alto, até os garçons pararam. Meu filho Logan estava do lado dela, comendo camarão como se nada estivesse acontecendo. Como se fosse só mais um jantar. Guardei isso por muito tempo, ela disse. Mas hoje preciso falar a verdade. A voz dela se destacou até mesmo com a música baixa tocando nos alto-falantes. Você me dá nojo. O salão ficou em silêncio como se cortassem o som. Desde o primeiro dia que te conheci, Nora, ela falou olhando direto para mim, eu soube que você ia ser um problema. A taça brilhava na mão dela. O vestido branco, apertado demais, parecia de noiva, refletia a luz como osso polido. Algumas pessoas suspiraram. Outras fingiram olhar para os talheres. Eu não me mexi. Não falei. Olhei para ela como se fosse um cachorro latindo pro próprio reflexo. Não aguento mais morar com você, ela disse, virando um pouco pro Logan. E depois do casamento, você não vai mais morar na casa. Agora é nossa. Precisamos de espaço para os nossos filhos, pro nosso futuro. Não para isso. Ela apontou para mim como se eu fosse um relógio velho esquecido num canto da vida de alguém. Logan não levantou a cabeça. Limpou a boca com o guardanapo e olhou pro prato. As pessoas começaram a cochichar. Dona Harris, da casa da frente, levou a mão à boca. Seu Ortega, que corta carne no mercado, apertou tanto a mandíbula que deu para ver o músculo pulando. Ninguém se levantou. Ninguém me defendeu. Ela só fica sentada aí, Siena riu, como se estivesse contando fofoca de vizinho, não falando da sogra. Arrasta os chinelos, fazendo barulho com as panelas às 5 da manhã. É como morar com um fantasma. Eu continuei parada. Era isso que ela queria, que eu explodisse de raiva, chorasse, sentisse vergonha. Mas eu já aprendi a me fazer de morta para sobreviver. Ela já teve o tempo dela, ela disse chegando mais perto. Criou o filho. Essa parte acabou. Agora é hora de dar espaço. Olhei para ela por um bom tempo. A confiança dela estava virando crueldade, na frente de todo mundo. E mesmo assim, ninguém a interrompeu. Ouvi o relógio grande da parede dar 2 tic-tacs. Finalmente, eu sorri. Um sorriso pequeno, fechado, esperando o vento mudar. Então levantei um pouco a mão e fiz um sinal pro mestre de cerimônias lá no canto perto do som. Ele respondeu com a cabeça. Eles não sabiam que eu estava me preparando para essa noite há meses. 5 anos atrás, a casa era cheia de silêncio, mas um silêncio bom, daqueles que vêm depois de uma vida longa e compartilhada. Meu marido, Charles, faleceu numa manhã de terça-feira, com minha mão na dele. Ainda lembro dos dedos dele se mexendo levemente antes de ficarem imóveis. A enfermeira tinha saído para ajustar uma máquina. Quando voltou, já não importava mais. Usei preto por 2 meses e cinza por mais 3. O pessoal da igreja trouxe comida e palavras vazias. Mas foi o Logan que voltou a trazer calor para a cozinha. Todo domingo, sem falhar, ele chegava com café e uma sacola com bagels de mirtilo. A gente sentava perto da janela da cozinha, onde a luz entrava num ângulo que fazia a poeira parecer neve. Ele falava sobre o trabalho, o trânsito ou coisas estranhas que as pessoas faziam na loja de ferragens onde ele cuidava das entregas. Você não está sozinha, mãe, ele me disse uma vez, segurando minha mão. O pai pediu para eu cuidar de você, e eu vou. Eu acreditei. Talvez porque queria acreditar. Talvez porque ele falava do mesmo jeito que Charles falava quando dizia, já está feito. 1 ano depois, Logan perdeu o emprego. Voltou para casa.
Eu nem pensei duas vezes. Falei que o quarto de hóspedes era dele, a geladeira era dele, a casa ainda era dele. É só por um tempo, ele disse, meio envergonhado. Até eu achar outra coisa. Eu só balancei a cabeça. Era tudo que eu precisava ouvir. Nos primeiros meses, parecia até uma bênção. A gente assistia faroestes antigos à noite, fazia pipoca na panela amassada que Charles nunca deixou eu jogar fora. Logan ajudava com as compras, consertou o vazamento do banheiro dos fundos, pintou a varanda da frente quando a madeira começou a rachar. Aí ela apareceu. Ele conheceu a Sienna numa festa de noivado de um amigo. Ela tinha 25 anos, trabalhava como assistente num escritório de advocacia imobiliária. A família dela tinha dinheiro antigo, de imóveis alugados e uma rede de lojas de vestidos de noiva. Na primeira vez que ele a trouxe aqui, reparei que ela nem encostou no sofá, ficou só na beirada como se o tecido fosse sujar o vestido. Sorriu para mim sem mexer os lábios. É tão charmoso aqui, ela disse olhando as fotos antigas na lareira. Parece que entrei na história. Depois que ela foi embora, Logan riu. Ela só não tá acostumada com casas mais antigas. Ela é do bem. Balancei a cabeça de novo, mas algo dentro de mim apertou. Logo os bagels pararam de chegar no domingo. Logan parou de consertar as coisas da casa. Em vez disso, começou a sugerir mudanças. Móveis novos, cor diferente nas paredes, menos enfeites. A Sienna disse que a casa parece cheia demais, ele falou uma noite, como se isso explicasse tudo. Logo ele começou a repetir as frases dela como se fossem verdade absoluta. Reclamava que minha comida era salgada, que meus chinelos faziam barulho no chão de madeira, que eu devia me vestir de um jeito mais apropriado para minha idade quando vinha visita. Aos poucos, ele parou de sentar comigo na cozinha, parou de perguntar como eu dormia, parou de me enxergar. E então, numa tarde, entrei no quarto dele para pegar roupa suja e encontrei um envelope que mudaria tudo. Entrei no quarto dele com uma cesta de roupas limpas e dor de cabeça. Os lençóis ainda estavam bagunçados da noite anterior, as cortinas fechadas, mesmo com o sol da tarde lá fora que poderia esquentar o quarto inteiro. Logan tinha dito que saiu para resolver umas coisas, então pensei em guardar as roupas dele antes que voltasse. Hábito antigo. Notei o pó debaixo da cama. Me abaixei para puxar as caixas de baixo e varrer. Foi aí que vi uma pasta vermelha gasta, daquelas que o Charles usava para guardar os papéis do seguro. Estava enfiada entre a parede e a cama, escondida, só dava para ver se alguém estivesse limpando de verdade. Peguei sem pensar, mas quando vi meu nome na primeira página, em negrito, junto de palavras como garantia e terreno, minhas mãos pararam. Era um empréstimo de $30.000, aprovado 3 meses antes. Meu nome como se eu tivesse pedido. Minha assinatura embaixo. Mas eu nunca tinha visto aquele papel. Sentei na beirada da cama, a pasta aberta no colo, sem conseguir respirar direito. Virei as páginas. Cópias de documentos do imposto de renda, da minha carteira de motorista. Uma foto borrada da nossa casa tirada da rua, com anotações atrás. Valor estimado, 170 mil, manter reformas mínimas até a transferência. E embaixo, uma carta escrita à mão com a letra enrolada da Sienna. Logan, meus pais concordam com o plano. Depois do casamento, sua mãe não pode mais morar aí. Comece a procurar uma casa de repouso. Nada caro, só um lugar com supervisão. Se vendermos os móveis antigos dela, dá para pagar os primeiros meses. Não se sinta culpado. É o jeito mais limpo de resolver isso. Sem assinatura. Só um coração desenhado com caneta rosa. Achei que isso já era o pior. Que não teria mais nada pior numa pasta só. Mas aí, num bolso lateral, encontrei um recibo pequeno de aluguel de equipamentos de áudio e uma lista de datas. Arquivos de áudio, dizia. Liguei meu notebook e conectei o pendrive que estava colado atrás da pasta. A primeira gravação começou no meio da conversa. Minha voz saía clara como vidro. Tem uns 3.000 guardados na gaveta debaixo da chaleira.
É dinheiro de emergência, pra funeral, ou, nunca se sabe. Aí a voz do Logan. Boa, mãe. Fica tranquila. Isso tá seguro comigo. Pausei. Minha mão parada no mouse. Meu estômago apertou como se alguém tivesse me chutado. Ele tava me gravando. Dentro da minha própria casa. Na minha cozinha. Sem me avisar, sem motivo, só para guardar minhas palavras como se fossem armas. Fechei o notebook. Fiquei sentada ali, com a pasta aberta no colo, o coração disparado. Não era só que queriam me tirar da casa. Estavam me preparando para sumir com a minha vida. E foi nesse momento que percebi, eu não podia deixar que eles decidissem o que ia acontecer comigo. Na manhã seguinte, me sentei na mesa da cozinha muito antes do sol nascer. O café já frio ao lado de um guardanapo dobrado. Eu não conseguia parar de alisar o papel com os dedos. Esperei até ouvir o Logan sair para trabalhar, um emprego num depósito que ele tinha começado 2 semanas antes, e então peguei a velha agenda amarelada que guardava na despensa. O número do Sr. Ellison ainda estava lá. Charles confiava nele para tudo, nosso testamento, os papéis da casa. Eu não falava com ele há mais de 1 ano. É a Nora Wells? Ele perguntou, a voz envelhecida, mas ainda firme. Sim, respondi, com a garganta apertada. Preciso falar com o senhor em particular. É importante. 2 dias depois, estávamos sentados no escritório silencioso dele, em cima da farmácia antiga no centro da cidade, o mesmo lugar onde Charles e eu assinamos nosso primeiro empréstimo, 30 anos atrás. Entreguei a pasta. Não chorei. Nem tremi. Ele leu tudo em silêncio, só balançando a cabeça às vezes e ajustando os óculos. Quando terminou, olhou para mim com olhos pesados. Dá para montar um caso, disse. Mas vai exigir cuidado e tempo. Eu não quero vingança, falei. Quero proteção. E foi isso que construímos. Reescrevemos o testamento primeiro. Logan foi retirado por completo. Cada centavo, cada objeto, cada parte da minha vida foi direcionada para um abrigo infantil do outro lado do condado, o mesmo onde Charles doava todo Natal. Aquilo parecia certo. Parecia limpo. Depois veio o equipamento. Gravadores pequenos que podiam ser escondidos em livros ou bolsos. Uma câmera discreta em forma de cabide de parede. O Sr. Ellison me mostrou como usar tudo. Toda noite, eu nomeava os arquivos com a data. Toda manhã, eu escutava procurando provas. Logan e Siena facilitavam. Falavam livremente achando que eu não ouvia. Comentavam preços dos meus móveis, prazos de quando a velha estaria fora. Até faziam piada de como eu não desconfiava de nada. Eu dei a eles o que esperavam. Caminhava mais devagar. Concordava com tudo. Disse para Siena que estava pensando em vender a casa e pedi ajuda ao Logan para ver casas de repouso. Só a Grace percebeu. Ela apareceu uma tarde com um prato de docinhos de limão e só foi embora depois que contei parte da verdade. Tem certeza do que tá fazendo? Sussurrou. Nunca tive tanta certeza, respondi. Quando o convite pro jantar de noivado chegou uma semana depois, eu já sabia como essa história ia terminar. Logan contou como se estivesse falando do tempo. Siena e eu marcamos a data, disse, passando manteiga no pão, sem nem olhar para mim. Vamos fazer um jantar de noivado daqui a 3 semanas. Ela quer algo formal. Eu só balancei a cabeça, como se fosse esperado. Ele pigarreou. Ela também quer que você vá. Ia significar muito se você fosse. Sorri de leve, só para ser educada. Claro. Naquela noite, liguei pro Sr. Ellison. Preciso de mais um favor, falei. Quero fazer um vídeo. Algo que eles nunca esqueçam. O editor que ele encontrou se chamava Derek, um homem calado que trabalhava principalmente com vídeos de divórcios. Não fez perguntas quando entreguei as gravações, só assentiu e disse. Já vi coisa pior.
Nos encontramos 3 vezes num escritório emprestado no prédio do Sr. Ellison. Entreguei pro Derek um pendrive com fotos do Logan quando era bebê. Tinha o aniversário de 1 ano, a formatura do jardim, ele nos ombros do Charles num desfile de 4 de julho. Derek juntou tudo com uma música suave e títulos como O Amor de uma Mãe. Mas depois o tom mudou. Ele colocou um áudio do Logan dizendo: "Eu nem sabia o que estava acontecendo." Depois, a Sienna rindo, falando que já tinha vendido minhas coisas. E frases como ela já assinou. Agora não pode voltar atrás. Derek combinou esses áudios com imagens, prints com data e hora, documentos do banco escaneados, e aquela carta com tinta rosa que eu quase rasguei no meio. A última parte era só uma tela preta com texto branco. Essa é a verdade sobre Logan Wells e Sienna Moore. Quando terminou, Derek se recostou, com os olhos cansados. Vai rodar certinho. Já deixei pronto para tocar com um clique. Ótimo, eu disse. Quando Logan perguntou se eu queria falar alguma coisa no jantar, balancei a cabeça. Só um vídeo curtinho, respondi. Uma surpresa. Para guardar na memória. Ele ficou aliviado. Sienna não perguntou nada. Na noite anterior ao jantar, separei meu vestido. Um de veludo verde escuro, o que o Charles dizia que me fazia parecer personagem de livro. Limpei os brincos de pérola da minha mãe e deixei em cima da penteadeira. Depois me olhei no espelho, bem nos olhos, e falei em voz alta pro quarto vazio. Amanhã eu paro de ficar em silêncio. Na noite seguinte, quando entrei no salão, eu não era só a mãe de ninguém. Eu era outra coisa. O salão de festas brilhava com luzes douradas penduradas sobre as mesas com toalhas brancas. Copos tilintavam. Saltos batiam no chão brilhante. Risadas subiam até o teto. Sentei entre Logan e Sienna na mesa principal, sorrindo como qualquer mãe faria numa noite dessas. Sienna se levantou, levantando a taça de champanhe. O vestido grudado nela como um segredo. Obrigada por estarem aqui, ela começou, com a voz doce e segura. É uma sorte celebrar esse novo começo com amigos e família tão próximos. A sala ficou em silêncio. Ela se virou para mim, ainda sorrindo. Quero agradecer especialmente a Nora, minha futura sogra. Ela mostrou muita coragem e elegância em abrir espaço para o nosso novo começo. A voz dela mudou só um pouquinho. Só o bastante para todo mundo notar. Nem toda mulher da idade dela teria essa consciência e disposição para sair de cena. Alguns convidados olharam para mim, meio sem saber o que fazer. Logan olhou pro prato. Eu não me mexi. Só balancei a cabeça devagar, juntei as mãos no colo e mantive o sorriso. Um brinde a novos começos. Ela terminou, erguendo a taça. As palmas vieram tímidas, desiguais. Eu virei um pouco e fiz um sinal com a cabeça pro mestre de cerimônias. As luzes se apagaram. Senhoras e senhores, ele anunciou, a mãe do noivo preparou um pequeno vídeo em homenagem ao casal. Alguns murmurinhos educados. A tela do projetor acendeu. A música começou suave. Fotos do Logan bebê, na praia, apagando velas no quintal. Os convidados sorriram, alguns comentaram baixinho. Sienna relaxou do meu lado, sorrindo de leve. Mas aí a música mudou. A próxima imagem apareceu, um documento escaneado, meu título de propriedade com firma reconhecida, e outra assinatura colada em cima da minha. Depois, a voz do Logan começou. Ela nem vai perceber. Ela nem olha a correspondência. Um murmúrio passou pela sala. A voz da Sienna veio logo depois. Quando ela sair, a gente vende tudo. Os móveis, as antiguidades, o que der. Ela não vai precisar de nada na instituição. Alguém na plateia soltou um suspiro. Sienna começou a se levantar. Logan tentou segurá-la. Coloquei a mão suavemente no braço dele e me inclinei. Senta, eu sussurrei, com a voz firme e baixa. Você disse que queria algo inesquecível. O vídeo continuou. O silêncio na sala ficou tão pesado que parecia algo sólido.
Quando a última imagem sumiu e a tela ficou preta, ninguém se mexeu. Nenhuma música, nenhum cochicho. Só o som do projetor esfriando e de talheres largados no meio da refeição. Me levantei da cadeira. Por 35 anos, eu disse, virando para todos. Fui mãe, esposa, uma mulher que deu tudo de si pelas pessoas que amava. Minha voz não tremia. E hoje à noite, eu sou outra coisa. Sou uma mulher que se recusa a ser descartada. Todos me olhavam, mas o único olhar que importava era o de Logan. Ele estava em choque, como se a voz no vídeo não fosse dele. Como se esse momento não tivesse sido construído por anos de traições silenciosas. Levantei a mão, e o Sr. Ellison saiu do canto da sala com uma pasta de couro. Este é o Sr. Ellison, eu disse. Meu advogado. Ele trabalhou com meu falecido marido por mais de 30 anos. E hoje vai ajudar a esclarecer algumas coisas. Ellison abriu a pasta e começou. Temos documentos comprovando que Logan Wells cometeu fraude imobiliária, incluindo assinaturas falsificadas no empréstimo feito usando a casa da mãe como garantia. Ele continuou. Também temos mais de 20 horas de áudios gravados mostrando que Logan e a senhorita Moore planejaram tirar a senhora Wells de casa por interesse financeiro. Ele ergueu os olhos, a voz fria. Todas as medidas legais já foram tomadas. O banco foi informado. Voltei a falar. E desde o mês passado, meu testamento foi alterado. Logan Wells não é mais meu herdeiro. Cada centavo, cada bem, cada pedaço daquela casa agora pertence ao abrigo infantil de Riverton. Houve espanto. Uma cadeira arrastou no chão. Logan se levantou, com as mãos tremendo. Mãe, por favor, a gente pode conversar. Só nós dois. Não, eu respondi, olhando nos olhos dele. Chega de conversas escondidas. Chega de cochichos no corredor. Chega de fingir. Ele ia falar, mas levantei a mão de novo. Você não é meu filho, eu disse baixo. É um estranho que vive na minha casa ilegalmente. E naquela noite, sob as luzes douradas e o silêncio chocado, eu me virei e fui embora. Pela última vez. Eles saíram sem se despedir. Logan com a cabeça baixa. Siena marchando na frente, como se ainda tivesse algo para salvar. Os convidados abriram caminho em silêncio, como quem evita pisar numa bagunça. O Sr. Ellison e eu ficamos até o último copo ser recolhido, até o último sussurro sumir na noite. Nos dias que vieram, vizinhos passaram por lá com comidas, cartões, até um buquê de rosas da Dona Harold, da casa da frente. Grace trouxe amostras de tinta e sentou comigo na varanda. Escolhemos um amarelo claro, como luz de manhã, para pintar a cozinha nova. As fechaduras foram trocadas em uma semana. O empréstimo falso foi cancelado depois que o banco viu as provas. O Sr. Ellison cuidou de tudo, linha por linha. O nome de Logan foi apagado de todos os documentos. Numa terça-feira tranquila, comprei uma passagem de trem para Santa Fé. Levei só uma mala pequena e saí antes do noticiário da manhã. Fiquei numa pousada simples, andei pelos mercados ao ar livre com um livro na bolsa. Uma noite, entrei num clube do livro local. Eles me receberam como alguém que valia a pena conhecer, e não como alguém que precisa ser controlada. Quando voltei para casa, ela parecia mais leve. Vazia, do jeito bom. Pintei. Cozinhei só o que eu gostava. Sentei perto da janela e lembrei de quem eu era antes de tudo virar sacrifício. Meses depois, chegou uma carta. A letra era do Logan, cuidadosa, conhecida demais. Abri. Ele pedia perdão. Li uma vez. Depois dobrei e guardei na gaveta onde ficam as lâmpadas extras. Perdoar não significa voltar para a dor. O que você faria se seu próprio filho planejasse te apagar da vida dele? Você escolheria vingança, ou sua liberdade? E será que alguém pode tirar sua dignidade, se você escolher lutar por ela?